Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da Suzy, que além de ser minha professora de francês, ela acabou se tornando uma das melhores amigas que eu tenho. Na verdade, ela é praticamente uma irmã para mim, porque nós criamos uma afinidade muito grande. Eu conheço a família dela, uma família fantástica, maravilhosa, e acabamos virando amigos é, muito próximos e de tão gente boa que a Suzy é, que a família dela é. E eu sou meio suspeito para falar porque eu sou uma pessoa, eu vou falar um pouquinho de mim e é muito importante que vocês ouçam, porque eu sou uma pessoa que sou obcecado por línguas. Meu hobby é estudar línguas. Por exemplo, final de semana eu me dedico sábado, domingo, o dia todo para estudar línguas, que é o que eu mais gosto de fazer. Então, se me perguntaram o que eu mais gosto de fazer é estudar línguas. Por que eu estou falando isso? Porque eu não quero que vocês se decepcionem, assim como eu me decepcionei no começo, quando eu comecei a aprender inglês, que foi a minha primeira língua. O francês foi minha quarta língua que eu aprendi. E quando eu aprendi inglês, o que acontece? Muita gente vai morar fora, aí mora 1 ano, 2 anos fora, estuda 6 meses e brasileiros, eu estou falando, tá, pessoal? E aí eles estudam 6 meses, voltam para o Brasil, não encontram trabalho e fazem o quê? Começam a dar aula. Aí que está o grande problema. Foi minha grande decepção no inglês, quando eu comecei a estudar línguas. Eu, eu achava que eu estava falando inglês perfeitamente, estava me achando, e estava fazendo aula com um brasileiro que morou fora, que aconteceu exatamente isso que eu estou falando para vocês. Ele morou fora e, e estudou 6 meses e voltou para o Brasil, não encontrou emprego, começou a dar aula e a aula dele era barata, eu fui pelo preço também e também não conhecia nada de línguas e, bom, concluindo, eu acabei me ferrando porque quando eu fiz uma viagem para os Estados Unidos e simplesmente eles não entendiam o que eu estava falando. Foi aí que eu percebi que eu estava sendo enganado, que infelizmente a pessoa para dar aula no nível que a Suzy dá, por exemplo, tem que ser nativo ou tem que ser filhos de nativo, que é o caso da Suzy, que aprendeu o francês como primeira língua, né? Ela aprendeu o francês antes do português, porque o pai dela é francês e a primeira língua que ela aprendeu foi o francês. Então ela fala, eu zoo com ela, eu brinco com ela que ela fala o francês melhor que o português. Mas é verdade, porque ela aprendeu primeiro o francês, depois o português. Ela foi aprender o português na escola e o que eu quero fazer com meu filho, eu e minha mulher, nós pretendemos ter um filho, e nós pretendemos ensiná-lo é, outras línguas primeiro, e depois ele aprende o português na escola, na rua, que fica muito mais fácil para a criança aprender também, né? Bom, então falei o primeiro ponto que é essencial para o professor, na minha opinião. Eu falo 5 línguas no nível avançado
E eu sou obcecado por línguas, é meu hobby, então eu estudo muito. E a minha opinião é que tem que ser o nativo ou o filho do nativo, que é o caso da Suzy. Agora, falando um pouquinho da Suzy, ela, ela tem um, ela tem um carisma muito grande, é prazeroso fazer aula com ela, a gente não se sente, não é aquele incômodo fazer aula, sabe? É prazeroso ter aula com ela, porque ela é muito simpática, muito gente boa, muito humana, uma pessoa maravilhosa. E, e além disso, ela tem um método que ela mesma criou, que é fantástico. Vocês podem perguntar para ela. Eu, em 14 dias, fazendo 2 horas por dia, todos os dias, em 14 dias, eu estava me virando no francês. Eu já falava, eu não falava como eu falo hoje, claro, mas eu já me virava bem no francês. Em 14 dias, ela tem anotado, ela anota tudo na agenda dela. Em 14 dias, estudando 2 horas por dia com ela, seguindo o método dela, eu estava falando francês. É claro que eu já tinha uma base do inglês, do espanhol, do italiano, que foram as línguas que eu estudei antes do francês. Mas é indiscutível que a habilidade dela de ensinar, a, o método dela é fantástico. Foi o que me ajudou muito, porque o italiano mesmo eu demorei 3 meses para falar. O espanhol, que é mais fácil, eu demorei 3 meses para falar. E com ela eu aprendi em 14 dias. Sem dizer que ela é muito, chega a ser sistemática com a pronúncia, que é muito importante, porque senão as pessoas não nos entendem fora do Brasil. Que é o que foi que aconteceu comigo nos Estados Unidos. Eles não entendiam o que eu estava querendo dizer por causa da minha pronúncia. Por isso eu esqueci de falar da importância da pessoa ser nativo ou filha de nativo, por causa da pronúncia perfeita. E a pronúncia da Suzy é a pronúncia de uma pessoa nativa, ela é filha de francês, né? E, e se isso não fosse o suficiente, ela ainda foi estudar simplesmente em Sorbonne. Então ela estudou em Sorbonne e, bom, não tem mais o que falar, né? Além de já saber falar francês, ela e escrever francês, ela foi estudar em Sorbonne, a melhor universidade da França, uma das melhores do mundo. E, bom, eu sou suspeito para falar porque eu sou um dos melhores amigos da Suzy, me tornei e ela é uma das melhores amigas, a família dela, eu sou apaixonado por eles e eu não tenho o que dizer a não ser recomendar para vocês. Experimentem uma aula, fazem uma aula para vocês verem, sentirem a diferença. Se vocês já estiverem fazendo aula de francês, façam uma aula com ela para vocês verem que talvez vocês possam estar sendo enganados assim como eu fui. E se vocês nunca fizeram aula de francês e estão querendo começar, eu, eu experimentei 20 professores, mas não tem comparação, sem palavras, pessoal. Muito obrigado, Suzy, por tudo que você fez e tem feito na minha vida, pela sua amizade, e um beijo para todos. Boa noite.